Paz e graça, pessoal, tudo bem? Professor ele com mais um vídeo para o nosso canal. Curta, compartilha, deixe seu comentário, deixe seu like. E esse vídeo é um vídeo muito importante para você que é um estudioso da palavra de Deus, que está estudando grego, para entender de forma exegética várias sentenças do Novo Testamento. Claro que o Novo Testamento trabalha com interpretação e, por isso, precisamos nos unir à exegese para que possamos também julgar algumas questões que foram feitas ao longo da história, ok? Para poder você ter uma compreensão melhor e a doutrina das escrituras ser cada vez mais firme. Eu acredito que através do grego nós possamos fortalecer cada vez mais e mais as doutrinas neotestamentárias e também veterotestamentárias. E no caso veterotestamentário através do hebraico, no Novo Testamento através do grego também podemos fazer isso de forma profunda. Tá? Estou escrevendo um artigo e esse artigo envolve o nominativo, predicativo, pré-verbal e anárquico, ou seja, aí a regra de Correll. Lembrando que a regra de Correll, ele entendia que, dentro do seu escopo, na sua regra, no seu artigo, que o nominativo, predicativo, pré-verbal e anárquico, ele seja definido. Então, de fato, um substantivo definido, quando ele está na posição de predicativo do sujeito, logo temos proposições conversíveis, ok? A é igual a B e B é igual a A. É aqui que mora o perigo em relação às traduções, tá bom? Então, esse meu trabalho é um trabalho muito sério. Não me considero um apologeta, eu sou um exegeta, sou um professor de grego e amo a palavra de Deus e quero que ela seja entendida da forma que, de fato, foi endereçada aos primeiros cristãos. Para isso, precisamos, de fato mesmo, nos aprofundar e o assunto de hoje é muito importante. Claro, eu não vou dissecar o assunto, mas é só um prelúdio para que você possa abrir os seus olhos, ok? Aí, principalmente para aquelas pessoas que creem na Trindade, crer na divindade de Jesus. Vou mostrar para vocês agora o artigo, tá? Para que vocês possam estar abalizados no que de fato vamos fazer. Um artigo que eu estou escrevendo. E é esse aqui que vocês vão ter a compreensão. Tá? Mostrando novamente todo o escopo do artigo. Aí meu nome. E observe, análise sintática no grego bíblico. Nominativo, predicativo, pré-verbal, anártro. E sua importância para a exegese no Evangelho de João, capítulo 1, parte C. No caso, seria a tradução de João, capítulo 1, parte C. Tá? Desse quesito. Gente, e o que ocorre? Rapidamente aqui, o que ocorre? Muitas das vezes, julgamos a tradução do Novo Mundo. Aqui não é uma defesa da tradução do Novo Mundo, tá? Nesse quesito. Mas o que ocorre? Julgamos a tradução do Novo Mundo, que é ali que ela traduziu o verbo era um Deus, mas esquecemos também da tradução que traz a ideia, e o verbo era Deus, tá? Eu já gravei diversos vídeos que esse Deus aí deve ser entendido de forma qualitativa. Todavia, os tradutores, quando colocam o termo Deus, eles não deixam visível que ali se trata de um predicativo na forma qualitativa. Simplesmente qualitativo. Porque existe o definido, o indefinido, qual a tradução do Novo Mundo utiliza, e o qualitativo. Eu quero evidenciar alguns aspectos para vocês dentro do meu trabalho. Tá? Só que as traduções não fazem isso. Mas algumas traduções, alguns interlineares, têm trabalhado também, gramáticos, né? Têm feito seus trabalhos e apontando uma melhor tradução para João capítulo 1, versículo 1, parte C. Isso, de fato, é verdade, porque quando tratamos com o texto grego, na sua sintaxe, precisamos nos unir com o texto e para ver, de fato, o que o texto diz, e também nós não seguimos uma doutrina altamente infundada, né? Acerca da divindade de Jesus. Muitas vezes as pessoas acham que
Jesus é o próprio Pai e o Pai é o próprio Jesus, nesse quesito. Nós não somos unicistas, nós não somos monoficistas e nem sabelianos. Tá? Eu sou trinitariano e eu entendo perfeitamente como os pais da igreja trabalharam com a Trindade. Beleza? Então, vamos aqui eu dar uma olhada aqui no nosso artigo para que você possa ter essa compreensão. Então, basicamente, é uma análise sintática no grego bíblico, tá? E aqui o que nós temos também? Aqui é uma introdução pequena. Também eu trabalho as questões preliminares, né? Semelhança entre as classes gramaticais. De fato, nós temos muita semelhança entre as classes gramaticais. E aqui eu trabalho o grego e o português. Na verdade, nós temos praticamente o mesmo número de classes gramaticais, tanto no português quanto no grego. Isso é, de fato, importante. E também aqui nós temos as funções sintáticas, português e grego. E quando chegamos na função sintática do português, nós devemos observar essas questões aqui, tá? Eu falo algumas coisas que se devem importar. Qual é a diferença que nós temos? Aqui é de forma básica. Claro que isso aqui vai ser ampliado também, mas somente para nós observarmos alguns quesitos ou aspectos importantes. Aqui eu falo do duplo acusativo, acusativo de objeto e acusativo de complemento. Essas são as diferenças que nós temos já no português, tá? Duplo acusativo, acusativo de objeto e acusativo predicativo. E também nós temos duplo acusativo de pessoa e coisa. 3 tipos de duplo acusativo que podemos fazer uma transferência para o português. Tá? Então, nesse trabalho, eu exemplifico algumas questões. Aqui eu falo nominativo e predicativo e a regra de Cowell. Na verdade, eu já digo para vocês, o Cowell acreditava que era definido os predicativos do sujeito no seu trabalho. Consultei o seu trabalho na língua inglesa, tá bom? Aqui está uma parte do seu trabalho nesse quesito, tá? E aqui estão os textos que ele evidencia. E eu expresso perfeitamente que aqui nós temos proposições conversíveis. O que é uma proposição conversível? É quando se diz que, vamos supor, proposição conversível é isso aqui, gente. Presta atenção. Se eu falar, Abraão é nosso pai, eu posso também dizer que o nosso pai é Abraão, tá? Aqui, ó, nosso pai é Abraão. Na proposição conversível, o predicativo Abraão, ele se refere à mesma pessoa do pai. Do pai. Pai Abraão, tá? Pai Abraão. Então, os termos conversíveis, podemos traduzir Abraão é nosso pai, embora Abraão seja o nome próprio, tá? E pai é um substantivo comum, não é um nome próprio, nesse quesito. Mas quando é aplicado a Abraão, podemos inverter a ordem sem prejuízo algum, porque a categoria que o pai está inserido, que é Abraão, se refere à mesma pessoa e não a mesma pessoa, o mesmo referente. Ok? E outra coisa, para os judeus, pai aqui só existia um, o pai que é Abraão, nesse sentido. Como pessoa humana, Abraão era o único pai. Tá? E na mentalidade dos judeus ali do primeiro século. Tá bom? Mas podemos inverter a ordem, Abraão é o nosso pai. Então isso aqui é proposições conversíveis e não proposições de subconjunto. Só para você ter uma ideia. Mais embaixo, eu trabalho a regra de Cowell e João 1.1, parte C. E olha o que eu falo. Ao ler a tese de Cowell, se percebe claramente que seu entendimento de kai theos em hologos e o verbo era Deus, era que o nominativo predicativo theos era definido. E olha o que ele diz aqui na sua tese. Tá? Para corroborar isso, eu escrevi isso aqui, fiz uma pequena tradução do artigo que está em inglês de Cowell, e diz assim:
O versículo de abertura do Evangelho de João contém uma das muitas passagens onde esta regra sugere a tradução de um predicado como um substantivo definido. Então ele define. Kai theos en hologos. Se parece muito mais com e o verbo era Deus do que e a palavra era divina. Então, para Cowell, ele acreditava que o verbo era Deus. Olha o Deus aqui com D maiúsculo. Tá? Ele não vai colocar D minúsculo aqui. Não faria sentido. Do que a palavra era divina. Quando vista com referência a esta regra, a ausência do artigo não torna o predicado indefinido ou qualitativo. Isto significa, meus irmãos, que para Cowell, theos aqui não é indefinido nem qualitativo. Quando precede o verbo. É indefinido nesta posição somente quando o contexto exige. Agora ele fala o seguinte, o contexto não faz tal exigência no Evangelho de João. Aqui começa o erro de Cowell. Ele diz que o contexto não faz exigência no Evangelho de João. Beleza. Pois esta afirmação não pode ser considerada estranha no prólogo do Evangelho, que atinge o seu clímax na confissão de Tomé. Tá? A confissão de Tomé. No caso aí, a confissão dele é João 20, 28. Agora preste bastante atenção. Então aqui eu trabalho o seguinte. Para ele, ou seja, para Cowell, a tradução e a palavra era divina não é a melhor do que e o verbo era Deus, visto pela sua regra. Então, logo se conclui que a tradução e o verbo era Deus, na visão dele significa que o predicativo Deus, na parte C do versículo, é totalmente definido. Se é totalmente definido, gente, ele acredita que o verbo era Deus é a mesma pessoa com que ele estava. Entendeu? Porque o contexto vai falar que o verbo estava com Deus. E logo, não podemos traduzir o predicativo de forma definida, porque senão Jesus altamente se torna, nessa regra aqui, na visão de Cowell, a pessoa do Pai. Não há distinção, gente. Então aqui que eu devo mencionar algumas questões. Olha o que eu digo aqui. Muitos tradutores aplicaram esta regra nas suas versões. Vejamos algumas. Presta atenção. PKJ, no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Olha só, Deus aqui. Ó. Mesma coisa de Cowell. Tá? Transcreve a palavra, coloca a palavra Deus, traduz a palavra Deus sem um mínimo de ideia que podemos traduzir e entender. Almeida Corrigida Fiel, 2007. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Não faz uma distinção entre esse Deus aqui nem esse Deus aqui. Tá? Nem, na verdade, esse substantivo Deus aqui e nem esse substantivo Deus aqui. Ok? Para quem vai ler o Evangelho de João, vai perceber que parece que esse Deus aqui é o mesmo que está aqui. Tá, gente? É o mesmo que está aí. Então, se precisa melhorar a tradução. Porque se não melhorar a tradução, o que vai ocorrer? Aqui vai ocorrer um unicismo. Vai acreditar que esse que está aqui é o mesmo que está aqui, gente. Entendeu? Vamos lá. Aqui várias traduções. Ó. No princípio, era Almeida Revista Atualizada. O verbo era Deus. PDJ. O verbo era Deus. NBV. Estava com Deus e era Deus. Estava com Deus e era Deus. Nova tradução na linguagem de hoje. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Observa, estava com Deus e era Deus. A Bíblia TB, tradução brasileira. O verbo era Deus. Né? Estava com Deus e o verbo era Deus. Beleza. NVI. Ele estava com Deus e era Deus. Aí o que ocorre? Essas traduções trazem pressupostos que estão de acordo com a regra de Cowell. Aliás, elas são uma das mais conceituadas em território brasileiro. Ok? E olha aqui, ó. Depois de analisar as versões que traduzem João 1:1, Oliveira chega a afirmar que Oliveira é um estudioso, tá, gente? Estudioso. O livro dele é esse aqui, ó, Seitas e Heresias, página de número 62.
Depois de analisar as versões que traduziram João 1:1, Oliveira chega a afirmar que existem 4 traduções que não verteram o verbo era Deus, mas enfatizam a divindade de Jesus. É aqui que eu discordo dele também. Aí ele vai falar, a primeira tradução aqui, ó, uma tradução ampliada. E a palavra era Deus quanto à sua essência, divindade absoluta. Aqui está correto, a palavra era Deus quanto à sua essência. Perfeito. Agora vamos a B, que eu coloquei para vocês aqui. A Bíblia ampliada diz assim, a palavra era o próprio Deus. Aqui já é uma tradução altamente teológica, ou uma tradução visto de acordo com a regra de Corel, que a palavra era o próprio Deus. Logo, não tem distinção de pessoa. A C, nós temos a Bíblia Viva que diz assim, ó, ele sempre tem vivido e ele é o próprio Deus, a Bíblia Viva. Tá? Lamsa e Deus era essa palavra. Então, o que ocorre, gente? Eu coloco aqui, ó, ao afirmar que estas 4 versões de alguma forma expressam a deidade de Cristo, estamos de acordo. Todavia, algumas delas tornam a pessoa de Cristo a mesma pessoa de Deus ou Pai, com quem estava. João 1, parte B. Logo, não há distinção de personalidade. A Bíblia Viva diz que ele é o próprio Deus, ou seja, o Logos. A Bíblia ampliada traduzia a palavra era o próprio Deus. E a Bíblia Lamsa afirma que Deus era essa palavra. Se essas 4 versões usaram a regra de Corel para suas traduções, não sabemos. O que sabemos, comparando com a referida regra, é que o nominativo predicativo theos está sendo considerado por estas 3 versões como um nominativo predicativo definido, assumindo assim os aspectos da proposição conversível. Então, gente, basicamente, claro que o artigo tem 13 folhas, 13 laudas, mas ele vai mais do que 13 laudas, tá bom? Então, eu faço aqui uma pequena análise, quando analisamos João 1, dentro do seu contexto, pegando também a regra de Corel, que ele está redondamente enganado, consonante ao seu contexto. E o que ocorre? Existe, deixa eu voltar aqui para vocês aqui agora, existe gramáticos e especialistas que traduzem diferente do que a palavra era Deus? Sim, e esse é meu caso também, aonde eu traduzo, e no princípio era o verbo estava com Deus, quando temos a sentença, theos en hologos, e a palavra era divina, essencialmente a essência dele era divina, que como ele é filho, então ele herda essa essência divina, não tem ponto de correr, então fala de natureza, e até porque o predicativo está sem artigo, enfatizando exatamente isso. Agora, vamos analisar o seguinte, existem especialistas que claramente concordam com o que eu estou falando, claramente, né? Até porque essa ideia não é minha, não é nova, são dos especialistas, desses especialistas, eu quero evidenciar algumas coisas para vocês aqui, tá bom? Quando o artigo estiver pronto, a gente vai ficar muito legal, aquele que é nosso aluno vai ter certeza de fato e de verdade de como devem ser entendidas essas questões. Preste bastante atenção agora no que eu quero dizer aqui, tá bom? Vamos primeiro aqui analisar o Manual de Língua Grega de Valdir Carvalho Luz. Valdir Carvalho Luz, no seu Manual de Língua Grega, vai dizer o seguinte, aqui na página 318, tá, gente? Essa aqui é a página. Bom, o que ele vai dizer aqui? E eu tenho todos os 3 volumes. Olha o que Valdir Carvalho Luz diz. Valdir Carvalho Luz sabe que ele era um especialista em grego, era um professor de grego e um gramático. Escreveu uma gramática de 3 volumes. O clássico exemplo deste uso é a discutida cláusula theos en hologos. O verbo era Deus, João 1:1, em que o predicado substantivo theos está inarticulado, ou seja, sem artigo, a expressar
a substancialidade do sujeito articulado hologos. Sua natureza divinal, não sua individualização, onde requer-se a tradução. Qual é a tradução que ele trabalha? Divino, jamais um Deus. Então ele fala que jamais um Deus, mas a tradução tem que ser divino. Então a tradução divino ou divina, pelo gramático Valdir Carvalho Luz, ela é aceitável. Nós temos também outro gramático, que é W.C. Taylor, que é William Carey Taylor, na página 298 de sua gramática. Ele vai ressaltar o seguinte. Vamos ler algumas questões aqui. Olha o que ele diz aqui na página 298. Em geral, o sujeito tem artigo, mas o predicativo não o tem. Em geral, tá, gente? Bom, porque tem textos que o predicativo também tem artigo. Beleza? O que ocorre? Hotheos agapestim, 1 João 4,8 diz: Deus é amor, mas o amor não é sempre Deus. Perfeito. Em João 1,1, ele vai o clássico exemplo aqui, ó. João 1,1, Theos en hologos. Traduzimos, a palavra era deidade. Não, Deus era a palavra. Ele fala, não, Deus era a palavra. Aqui, ó, não, Deus era a palavra. Então, o que ocorre? O Dr. W.C. Taylor, que é William Carey Taylor, ele já vai de contra aquelas traduções que traduziram Deus era a palavra, como evidenciamos aqui no artigo. Observamos aqui nesse artigo. Ó, aqui, ó. A Lance disse, Deus era essa palavra. Aqui, ó. A Bíblia Viva disse, ele é o próprio Deus. A Bíblia Ampliada fala, ele é o próprio Deus. Tá? Falar o próprio Deus tem que fazer distinção. Tem que fazer distinção quem era a palavra e quem era o Tom Theon. Mas aqui não há. Então, quando esse gramático ele está trabalhando essas questões, devemos perfeitamente tomar cuidado. Olha o que ele diz novamente aqui, ó. Theos em hologo. Traduzimos, a palavra era a deidade. Não, Deus era a palavra. Ah, gente, por quê? Porque isso vai dificultar que? Vai dificultar para qualquer pessoa que Jesus é o mesmo Pai. Então, como é que ficaria a doutrina da Trindade, uma vez que não há distinção de personalidade? Bom, agora vamos aqui na gramática de Lourenço Estélio Rega, observando aqui que a gramática de W.C. Taylor é essa aqui, tá, gente? Essa aqui, ó. Também a gramática de Valdir Carvalho Luz, essa outra, perdão, essa aqui é de Daniel Wallace, né? W.C. Taylor, Manual de Língua Grega. Vamos já evidenciar algumas questões aqui. Aqui é de Manual de Língua Grega, Valdir Carvalho Luz. Aqui, volume 1. Tá? Isso aqui é de Daniel B. Wallace, que a gente vai tratar daqui a pouco essas questões. Então, agora, noções do grego bíblico é um outro gramático, nós sabemos disso, que é o Lourenço Estélio Rega e Johanny Bergman. Vai dizer o seguinte, eles vão dizer o seguinte. O uso do artigo em associação com theos ilustra muito bem este detalhe. Está falando do artigo, tá? Hologos em proção de theon. Aí theos em hologos. A palavra estava com Deus, isto é, com a pessoa de Deus. E aqui está correto. E a palavra era Deus. Aí que ele grifou aqui, ó. Isto é, de natureza ou essência divina. Então, ele enfatiza que esse predicativo aqui é de natureza ou essência divina. Quem é esse autor? Acabei de falar. A gente dá aula desta gramática fundamental, noções do grego bíblico, de Lourenço Estélio Rega e Johannes Bergman. Então, outra gramática que devemos
trabalhar nela? É de Daniel Wallace. Daniel Wallace, quando vai trabalhar, por exemplo, usos especiais do artigo e ausência do artigo, ele vai dizer o seguinte. Preste bastante atenção. Como ele vai tratar as questões do artigo concernente a João capítulo versículo 1, ou a ausência do artigo. Observamos o seguinte, quando ele trabalha já a regra de Corel. Deixa eu ver aqui rapidamente para vocês, que eu tive que sair da questão. Quando ele fala, por exemplo, descoberta da regra de Corel. E olha só o que ele enfatiza aqui, gente, rapidamente, para que você estamos terminando nosso vídeo, para que você possa ter esse conteúdo nas suas mãos. Tá bom? Declaração da regra. Ele vai trabalhar definido, nomes próprios e tal. Definido em qualitativo ou indefinido. Construções impessoais. Opa. Deixa eu ver aqui. Rapidamente aqui. Regra de Corel. Declaração da regra. Bem pertinho aqui. Aqui, ó. Perfeito. Passamos por 5. Vamos realçar aqui. E vamos aumentar aquilo de fato que ele diz. Ele diz o seguinte, ó, o candidato mais provável para Theos é qualitativo. Ele está julgando João 1:1, parte C. Este é tanto gramaticalmente verdadeiro, pois a vasta proposição do nominativo predicativo, pré-verbais, anartros, se enquadra aqui. Quanto teologicamente verdadeiro. A teologia do quarto evangelho e a do Novo Testamento a confirmam. Há um contrapeso entre a deidade do verbo, já presente no princípio, enarque, peso entre a deidade do verbo, já presente no princípio, enarque, perfeito. Theos em sua humanidade, acrescentada depois, sarx egeneto. Então, o que ele quer dizer aqui? Que já há uma evidência da divindade de Jesus logo no início do Evangelho de João. Tá? Depois, há um agregamento, a humanidade de Jesus é acrescentada, e a expressão nós temos lá, sarx egeneto, ou seja, a palavra carne se fez, ou se fez carne. A estrutura gramatical dessas duas declarações espelham-se em uma a outra. Ambas enfatizam a natureza do verbo. Ambas enfatizam o quê? A natureza do verbo. Ambas qual? Tanto a palavra sarx quanto a palavra theos enfatizam a natureza do verbo e não sua identidade. Mas vale lembrar que theos é a sua natureza desde a eternidade. Consequentemente, eimi é usado, enquanto sarx foi acrescentado na encarnação. Sendo assim, ginomai é usado. E ele diz o seguinte, tal opção não impugna de modo algum a deidade de Cristo. Pelo contrário, a enfatiza, pois, embora a pessoa de Cristo não seja a pessoa do Pai, a essência deles é idêntica, ou são idênticas. Né? As possíveis traduções são... Quais as possíveis traduções na visão de Wallace? O verbo... o que Deus era, o verbo era. Beleza. Ou o verbo era divino. O verbo era divino. Mofat, modificado. Então, o próprio Wallace acredita que a tradução possível, possível, então, o que Deus era, o verbo era, tá? O que Deus, quem? Quem é esse Deus aqui? Deus é o Pai. E o verbo era, da mesma forma. Você, filho, não tem pra onde correr. Ou o verbo era divino. Na segunda tradução, divino, não seria aceitável somente... na segunda tradução, divino, seria aceitável somente se fosse um termo aplicado apenas à verdadeira deidade. Isso aqui está correto. No entanto, no português moderno,
usamos-la para se referir a anjos, teólogos e até mesmo a refeição. Bem, isso aqui é a opinião de Wallace, tá? Wallace fala inglês, ele não fala português. Isso aqui foi uma vertida do inglês para o português, tá, gente? Mas não é assim. No português, nós podemos dizer que Theos se refere, ou divino, né, se refere à verdadeira identidade, à deidade, quando se colocamos no contexto, tá bom? Ou seja, Jesus de fato é verdadeiro Deus mesmo. Então ele vai para se referir a anjos, teólogos e até mesmo a refeição. Isso é o manjar dos deuses. Então isso aqui ele acha que no português é assim. Assim, divino poderia conduzir uma interpretação errônea. Por isso que ele não coloca assim, por isso que no português não está dizendo divino, porque pode conduzir uma interpretação errônea. A ideia de um theos qualitativo aqui é: o verbo tinha todos os atributos e qualidades do termo Deus, tá? Mesmo assim, aqui eu vou trabalhar essas questões. Então, gente, o que ocorre? Só para concluir aqui perfeitamente o nosso trabalho, o que ocorre? Dentro desse pressuposto, nós temos o seguinte: o Wallace diz que o termo divino no português pode desencadear algum tipo de ideia errônea. Não somente o termo divino, mas também o termo theos, ou o termo Deus, pode dizer que Jesus é a mesma pessoa do Pai. Tá? No português, sim. No português, numa interpretação, nós podemos utilizar divino para verdadeira deidade. Ok? No caso, se tratarmos das escrituras sagradas. Ok? Deus chama Deus também de divino. Então, o artigo que eu estou propondo para vocês, ele vai dentro desse pressuposto. Muitas traduções traduziram: o verbo era Deus. O verbo era o próprio Deus. Deus era o verbo. Isso está errado, gente. Entendeu? Porque não faz distinção entre o pai e o filho no texto. Não faz distinção entre Theon e Theos. Tem que fazer essa distinção. Muitos querem atacar a tradução do mundo, mas esquece das nossas traduções, que também foram tendenciosas nesse quesito, assumindo a regra de Cole na sua íntegra. Não é proposições conversíveis. A pessoa acha que a doutrina da Trindade, que entramos na doutrina da Trindade, que o pai é a mesma pessoa do filho. E o filho, que é Deus, é a mesma pessoa do Deus ou Pai. Não é. São pessoas distintas. Jesus é de natureza divina, porque ele é filho de Deus, logo carrega todos esses atributos. Ele não é a mesma pessoa de Deus, porque há distinção de pessoalidade. Tá? Tudo isso deve ser levado em consideração. Muitos podem até julgar o que eu estou trabalhando, mas aqui eu estou para conversar com qualquer pessoa acerca do grego, do predicativo do sujeito, em qualquer texto que apareça no Novo Testamento. Já faz anos que eu estudo isso, eu estou evidenciando isso no artigo. Tá bom? Porque aí julgamos a tradução do Novo Mundo e as nossas traduções como ficam. Quando traduzem, e o verbo era Deus. Esse Deus aí não faz nenhuma distinção entre estava com Deus e era Deus. Não faz nenhuma distinção. Entendeu? Uns acham que ele era o próprio Deus, o Pai. Ele é o próprio Deus, o Pai. No texto, nós devemos fazer essa distinção, até porque foi grande o debate que isso ocorreu na história da igreja. E muitas vezes nossos irmãos, para defender a Trindade, acabam errando feio em João 1:1. Claro que em João 1 não tem exatamente a Trindade. Existe outro aspecto que podemos trabalhar ali. Mas o texto enfatiza a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. E diz que o Filho tem a mesma natureza do Pai. Aí está o texto. E não é a mesma pessoa. Então a melhor tradução seria: e o verbo, no princípio era o verbo estava com Deus, que é com o Deus, e o verbo era divino, ou seja, tem qualidades divinas, tem qualidade de Deus, natureza de Deus, que é seu Pai. Ok? Então tudo isso deve ser levado em consideração numa exegese, e esse artigo está praticamente na metade, ok? Não tenho tanto tempo para dissertá-lo, tá bom? Mas se você quiser ser nosso aluno, entre em contato conosco, 8832 92, tem que colocar, 92988328063, tá bom? Entre em contato conosco, nós temos uma turma nova aí, para você de fato aprender grego e de fato defender a sua doutrina com mais afinco, ou seja, doutrina das escrituras sagradas. Tá bom?
doutrinas das escrituras de fato, de escrituras sagradas. Mas o que estão fazendo aí é basicamente uma defesa apologética infundada. Paz e graça a todos em Cristo Jesus. Curta, compartilhe, deixe seu comentário.